há mais de 31 anos que estou aqui no Ministério Peniel e aprendemos o Ministério de Intercessão, o meu Ministério Pastoral, e veio somar com o Ministério de Intercessão. A minha esposa, a pastora Liliane, ela é intercessora pelo chamado. E eu tenho Ministério Pastoral, então imagina, a gente somou entre a intercessão da pastora e o Ministério Pastoral. Então somamos, foi isso que foi nos levando à busca, a querer conhecer mais sobre a intercessão. Nos apegamos muito com o Ministério Shekinah, na época, quando eles vinham para cá ministrar seminários. Tudo que o Ministério Shekinah fazia, a gente queria aprender, e também nessa área de intercessão, nós aprendemos. Logicamente, existe vários intercessão por aí, ministerialmente falando. Mas nós entendemos, nós conhecemos o Ministério Shekinah, foi um ministério que foi muito mais equilibrado em relação àquilo que a gente acredita e aquilo que a gente queria praticar. E razão pela qual nós aprendemos muito sobre intercessão com o Ministério Shekinah, enfim, e crescemos com isso, muitas coisas que a gente praticou nesses anos, tanto quanto no Maitá que a gente estava, como aqui, sobre intercessão, Deus tem nos usado muito nessa área, tanto quanto a pastora, como também nós. Logicamente, nós não paramos de aprender. Sempre a gente quer aprender ouvir mais outros irmãos, outras irmãs que têm mais experiência nessa área, mas uma área que a gente se apaixonou, a área de intercessão. Então, entendemos junto, eu e a minha esposa, entendemos que qual é a nossa responsabilidade sobre a intercessão. 1 de Samuel capítulo 12. E 1 de Samuel capítulo 12, e versículo 30, versículo 23 e 25, ou melhor, a 25. 1 de Samuel capítulo 12, versículo 23 a 25. Um dos conselhos que a gente quer já te adiantar, para você querer aprender mais, se desarme um pouco, tá? Pastor, como me desarmar? Então, normalmente quando a gente vê um evento como esse, muitas pessoas entram aqui falando, eu já sei o que ele vai falar, eu já conheço, já li o livro, o melhor livro, não, você não vai aprender nada com esse tipo de pensamento. Mas você entrando aqui humildemente falando, desejando que eu quero aprender, quero crescer, e mesmo com uma criança, eu vou aprender. Então venha com esse coração aberto para você aprender. Aprendemos junto aqui. Então 1 de Samuel, capítulo 12, verso 23 a 25. Capítulo 12, versículo 23 a 25. Assim diz a palavra do Senhor. Versículo 23. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Somente temam o Senhor e sirvam-no fielmente de todo o coração. E considerem as grandezas, ou melhor, as grandes coisas que Ele tem feito por vocês. Todavia, se insistirem em fazer o mal, vocês e o seu rei serão destruídos. O contexto aqui é o profeta Samuel, ele estava se despedindo do povo de Israel. Ele havia cumprido sua missão de profeta, e ele chegou a algum momento a dizer, bom, estou indo embora,
vocês vão ficar aqui, mas eu assumo o compromisso. Ele diz isso no versículo 23, 22. Eu assumo o compromisso. Qual é o compromisso que eu assumo aqui para vocês? Longe de mim, ou ai de mim, se eu não interceder por vocês. Eu vou pecar se eu não orar por vocês. Então, quando o profeta Samuel dizendo que se eu não orar por vocês, eu estou pecando, isso é intercessão. Ou em outras palavras, se eu não interceder por vocês, estou em pecado. Quando uma pessoa ou um filho de Deus não intercede pelos outros, esse é um dos pecados que ele está cometendo. A gente comete um monte de pecado, né? A gente acha que pecado só é roubar, matar, destruir, é imoralidade e outras coisas. Mas por você não interceder por outras pessoas, já é um pecado que está cometendo. Agora, o que é a palavra interceder? O que é intercessão? A palavra intercessão vem do latim interceder, ficar entre. Sua raiz é inter, ceder, passar e ir. Em hebraico, essa mesma palavra significa apaga, interceder. Originalmente, ficar sobre. Então, o intercedor, ele é intercessor, perdão, é aquele que fica no meio, que intercede, aquele que advoga entre o culpado e o juiz, aquele que fica no meio, defendendo o culpado. E quem é o culpado? Aquele pecador. Quem é o culpado muitas vezes? Aquela pessoa que está passando mal, que está doente, aquela família que está brigando o tempo todo, que não encontra razão de tanta briga. Então o intercessor, ao souber disso, ele entra no meio, começa a interceder por uma família que se sente destruída, começa a interceder por uma pessoa que se sente destruída. Ele começa a falar para o Senhor interferir, ou interferir de alguma forma. Então, intercessão é ficar entre duas pessoas ou duas coisas que você precisa intercedendo. E esse momento de intercessão é uma batalha espiritual. Não é uma coisa tão simples assim, que eu me levanto agora, eu vou ficar no meio de dois camaradas que estão brigando, ou um camarada que está brigado, e eu vou defender essa pessoa. Quando você se levanta como intercessor, para você entrar no meio, numa briga, você está aceitando ou está se comprometendo com uma batalha, com uma guerra, que não é uma guerra carnal, humana, mas uma batalha que é espiritual. É uma guerra que você, aos seus olhos, é invisível aos seus olhos, mas existe essa guerra. Você está confrontando um principado, potestades, no mundo espiritual. E para isso, para você entrar nessa batalha, você deve estar preparado. Deve estar preparado, não entrar numa batalha de qualquer maneira. Essa é uma das falas que a gente vai comentar daqui a pouco, um pouquinho mais, que a gente tem tido. Você entra na intercessão sem preparo. Você entra na intercessão de qualquer maneira, de qualquer forma. Por essa razão, e quantas pessoas que têm chamado para a intercessão ficaram parados no meio. Por quê? Entrou numa batalha que não sabia de quem era. Não sabia o que era essa batalha, é uma luta. A gente como intercessor, de vez em quando a gente entra numa batalha que nem é nossa. Está errado isso. Você precisa entrar numa batalha a qual Deus te mostrou, te revelou. Você tem que decidir qual é a batalha que Deus está me dirigindo. Aonde que eu vou mirar a minha arma? Não é que toda a batalha é sua, não é. Não é assim. Nem toda a batalha que é sua. Não entre numa batalha que Deus não te colocou. Porque vai acabar sobrando para você. Nunca entre numa batalha que Deus não te chamou. Você vai apanhar. Isso.
Me lembra que quando, eu não sei o que aconteceu, o acidente, naquela época que aconteceu o acidente, acho que lá no sul, que aconteceu aquele desastre lá, com chuvas e tal. É lógico que a gente tem que orar. Mas a maioria das vezes nós somos intercessores ou crentes como pagador de incêndio. Como que funciona isso? Estamos aqui sentados ouvindo, você recebe uma mensagem. Não, São Paulo está pegando fogo. A cidade de São Paulo está pegando fogo. Não, irmão, ora por aí, ora porque está pegando fogo, ora porque está pegando fogo. Irmão, às vezes Deus não te pedir para orar. Às vezes Deus te pedir para cantar louvor. E aí vem outra notícia, lá o rio aí está inundado, o Rio de Janeiro está inundado de água. Vamos orar. E depois você mira, tira a artilharia para cá, volta a artilharia para o Rio de Janeiro. Daqui a pouco alguém vê outra mensagem. Então, de notícia em notícia, você vai mirando a artilharia é sua. Mas Deus não mandou fazer isso. Quando você entra numa batalha que não é sua, acaba sobrando para você. Vem com retaliações, cansaço, a vontade de desistir. Porque você se enfiou numa batalha que não era sua. Você ora sem direcionamento. Você ora sem discernimento. Era para orar pelo Rio de Janeiro? Pergunta para Deus. Mas pastora, mas é da vontade de Deus para orar por todo mundo. Mas tem que ter direcionamento, tem que ter discernimento. Tem que ter o quê? Repita comigo, direcionamento. Direcionamento. E discernimento. Direcionamento é você entender aonde que eu vou ter que mandar eu vou mirar a artilharia que eu tenho. Onde que Deus colocou, onde que Deus mandou orar. Que muitas vezes a gente está orando por coisas que Deus não mandou orar. E a sobrecarga vem sobre nós, sobre nossas vidas. É uma batalha que a gente enfrenta. Intercessão. Que batalha é essa? Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor. Efésios capítulo 6. O texto que vocês devem conhecer bastante. E muitos de nós conhecemos, lógico. Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo escreveu essa carta no livro de Éfeso. A igreja de Éfeso a cidade de Éfeso era uma cidade extremamente oprimida. Antes mesmo que o apóstolo Paulo pudesse abrir a igreja aí, lá naquela cidade era uma cidade idólatra. É uma cidade que a gente poderia ou pode comparar com aqui no Brasil a cidade de Aparecida, onde havia uma deusa chamada Diana, que era idolatrada. E nessa cidade de Éfeso, que as pessoas fabricavam aquelas imagens da deusa Diana, e elas lucravam com isso. Quando o apóstolo Paulo ele foi pregar em Éfeso, e quase massacraram ele, quase mataram ele. A cidade inteira se levantou contra o apóstolo Paulo e os discípulos que estavam com ele. E começaram a ameaçar ele a ponto de quase acabar com a vida dele. Mas quando ele escreve aqui, no capítulo 6, versículo 1 até versículo 9, o apóstolo Paulo ele fala da batalha humana que nós enfrentamos. Que batalha humana é essa? A batalha que é humanamente falando. Ele fala que da nossa luta que nós enfrentamos entre marido e mulher, manter um casamento harmonioso é uma batalha. A batalha que nós enfrentamos entre pai e filhos, e filho e pai, de criar e educar filhos, é uma batalha. A batalha que enfrentamos entre empregado e patrões
É uma batalha ferrenha também. Há uma briga sempre entre patrão e empregado, a maioria das vezes. Que é luta humana, são esses aqui. Porém, quando ele chega no versículo 10 desse mesmo capítulo, veja o que ele menciona aqui, o que ele fala. Finalmente, irmãos, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. O apóstolo Paulo ele faz uma análise das batalhas humanas que a gente enfrenta. É a batalha no casamento, para você manter o casamento. E a batalha com os filhos, para você educar ao criar filhos. É uma grande luta. E a batalha entre empregados e patrão. E aí, quando eles querendo quase terminar o raciocínio dele, ele diz o seguinte: ó, finalmente, irmãos. Você está achando que cansou por causa da batalha com filhos, com o marido, com a esposa, com o patrão, com o empregado? Cansou? Está cansado por causa dessa batalha? E ele diz que finalmente, irmãos, você precisa se fortalecer. Porque é a batalha pior do que essa, humana, do que a humana. Você precisa se fortalecer. Você precisa ficar forte. A batalha não acabou. A luta não acabou. Porque há um momento da nossa vida que a gente pensa: puxa vida, tanto estou apanhando, tanto estou enfrentando briga, luta para cá. É luta no casamento, é luta na família, é luta com os filhos, é luta no trabalho. Acho que eu vou parar. Vou chutar o balde e não quero mais saber de nada. Paulo disse: não, ainda não. A luta não acabou, não. Você precisa se fortalecer. Por quê? Porque a pior luta está chegando. A luta mais forte está chegando. Mas não é contigo, mas essa luta é com o Senhor. É uma luta que já está ganha. É com o Senhor. Qual é essa luta? Veja o que ele diz aqui no versículo 10. Finalmente fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se de todo o quê? Antes de você entrar numa batalha espiritual, o que você precisa? Se revestir de toda a armadura espiritual. Eu vou precisar ser um pouquinho mais dinâmico aqui para você não dormir. Fala para o seu irmão: irmão, antes de você entrar numa guerra espiritual, numa intercessão, precisa se revestir com toda a armadura espiritual. Você já viu um soldado, um militar, pelado? Está acontecendo guerra lá em Israel, o Líbano. Os soldados estão indo para lá. Estão fardados, sim ou não? Sim ou não? E você quer entrar numa guerra espiritual? Tu acha que é guerra de criança? Tem que se revestir. Se você não se revestir, você vai apanhar. Vai apanhar. O apóstolo Paulo, ele diz: para poderes ficar firme contra a cilada do diabo, tem que se revestir. Versículo 12. Pois a nossa luta não é contra seres humanos. A luta com o ser humano já passou. A luta com o marido, com a mulher, com o filho, com os pais, com o empregado, já passou. Mas essa é pior do que a humana. E a nossa luta não é contra não é contra o ser humano, mas contra quê? Contra os poderes, autoridades, contra os dominadores desse mundo tenebroso ou das trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito de tudo.
Cheguei aqui, estava com frio, agora está esquentando. Rafael, pega aqui, por favor. Pega para mim. Antes de você entrar numa guerra de intercessão, então se revista. Se revista. Não sei se já aconteceu contigo, você começou a orar, de repente deu aquele ânimo, começou a orar, buscar, daqui a pouco para, desistiu. Eu falei, que tu desanimado, não ora mais, não quero mais saber de oração. Eu vou desistir de tudo. Você não tem noção do que você enfrentou. Você não tem noção de onde que você se meteu. Você achar que a oração é só, blá, 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 acabou. Não, é porque você não teve noção aonde que você se meteu. Você se meteu sem estar preparado. E aí veio um tiroteio contra você. E você desiste de orar. Para de orar. Afinal de contas, o que o diabo quer de você? Literalmente é parar de orar. Porque quando você ora, quando você está buscando a Deus, o mundo se move, o mundo celestial se move tanto no céu como aqui na terra. O diabo começa a se mexer quando você começa a clamar a Deus, quando você insiste. Ele fica com raiva, fica perturbado. Qual é o propósito? Calar a sua boca. Qual é o propósito do diabo? É calar a sua boca, causando desânimo, incredulidade. Ele vai te levar para você enxergar, olha a circunstância que você está passando na sua casa, você não tem comida para comer, você está com contas atrasadas e você continua orando. O diabo vai começar a te mostrar a situação que você está enfrentando em casa. Olha aqui, sua esposa está doente. Olha, seu filho está doente, só continua orando. Aí quando você também... E pior que muita gente concorda com o diabo. Concorda. Não discutem, não resistem ao diabo. Olha aqui o que você está passando. Está cheio de dívida, é verdade. Olha o que você está passando, não tem nada para comer, é verdade. Olha o que você está enfrentando, você não tem nada para se medicar. Está doente e está abandonado por aí. Você fala o quê? É verdade. Aí você vai concordando, afinal de contas. Mas para onde? Mas o intercessor, ele não concorda com a astúcia do Satanás. O diabo vai me mostrar que, olha o que eu estou passando. Eu estou passando fome, não tem nada para comer. O intercessor não vive só de pão, vive de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Eu não vivo pelo aquilo que eu vejo. Eu vivo de quê? De fé em fé. Não pela vista que eu vivo. O intercessor não pode viver ou depender daquilo que ele está vendo, não. Tem que ter a visão espiritual. Tem que ter a visão mais além. Eu não estou vendo ninguém aqui, mas Deus vai trazer. Eu não estou vendo comida aqui, mas Deus vai trazer comida na minha casa. Eu não tenho roupa, mas Deus vai trazer. Como que você sabe disso? É pela fé. Eu creio que Ele vai trazer. Mas o seu filho está doente, Deus vai curar ele. Em nome de Jesus. Como tu sabe disso? Eu creio pela fé, Deus vai curar. Não estou vendo nada, não estou sentindo nada. Mas eu creio. Eu creio. O intercessor não pode ficar abalado ouvindo muitas mentiras por aí. Ouvindo muita coisa que não tem nada a ver com a sua fé. Tem que resistir. Começa a pensar, começa a ver aquela dúvida na sua vida. Olha aqui, não, vou me levantar. Não, eu vou me levantar, vou me erguer. Eu vou enfrentar. Eu não posso parar por causa dessas dúvidas que o inimigo está trazendo na minha vida. A nossa luta não é contra carne e sangue. E eu quero aqui ler aqui alguns versículos. No capítulo 2 de Efésios, versículo 6 a 7. Volta um pouquinho atrás. Capítulo 2 de Efésios. Efésios capítulo 2. Versículo 6 a 7.
Esse versículo nos fala da minha posição em Cristo Jesus. No capítulo 2 de Efésios, versículo 7, ou 6 a 7, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar. Vou colocar aqui. Veja bem aqui, vamos repetir todos nós, por favor. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça. Pelo menos até aqui. Você entende o que Deus está dizendo para nós, esse texto? Você que é intercessor, você que é filho de Deus, esse não é o seu lugar. Qual é a sua posição em Cristo? Você está sentado nas regiões celestiais. Repita comigo. Eu, na minha posição em Cristo Jesus, Deus me fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para a glória dele. Amém? Ainda no capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1 de Efésios, versículo 6. Começa o versículo 5, por favor. Em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Versículo 6. Para o louvor da sua glória, gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Quem você é? Quem você é, filho? Quem você é? Você é filho de Deus. Sim ou não? Tem dúvida disso? Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Eu sou filho. Amém? Fala para você, irmão, você é filho de Deus. Essa é a sua identidade. De quem você é? Filho de Deus. Irmão, eu imploro, se pudesse entrar no seu coração, entraria. Imploro, não se esqueça da sua identidade em Cristo Jesus. Não se esqueça disso. A sua identidade é como se fosse, se tivesse com CPF ou RG. Você perde, como é que é? PFF, o que é? CPF, obrigado. Perde CPF ou carteira de identidade. Quem você é? Pergunta para Rafael e a Mônica aí. Você perdeu CPF, quem você é? Eles são contabilistas aí. Perdeu CPF? Está na roça. Só falta te enterrar vivo. Porque você não é ninguém. Você perdeu a identidade, a sua identidade, não é mais ninguém. É melhor se te internar, sei lá, te enterrar como um morto, sei lá, largado. Mas isso muitas vezes que o diabo quer, que você perca a identidade. Duvidar, te levar a duvidar que você é filho de Deus. Sabe como que ele faz isso? O diabo não muda a estratégia. As mesmas estratégias que ele fez desde os tempos antigos, desde o nascimento de Jesus, Jesus cresceu, e as mesmas estratégias que ele vai usando até hoje. Qual deles, Senhor? Ô, pastor. Mateus 4. Se tu és filho de Deus,
Por que você não casou ainda? Se tu és filho de Deus, por que está desempregado? Se tu és filho de Deus, por que você está doente? Está com câncer na mama. Se tu és filho de Deus, por que está cheio de dívidas? O que você faz? Concordo. Acaba concordando também com ele. Quando você concorda com o diabo, ele rouba a sua identidade. E um crente sem uma identidade é um crente que pode ser jogado no lixo. Mas eu não posso perder a minha identidade. O que me faz filho de Deus, não o cargo que eu tenho, o que me torna filho de Deus, não é a esposa, ou sou casado ou não. O que me torna filho de Deus, não é a poupança que eu tenho. O que me torna filho de Deus, é aquilo que o meu pai diz a meu respeito. E o que o pai diz? Tu és filho, eu sou seu pai. Acabou. A palavra de Deus me diz que eu sou filho. A palavra de Deus me diz que você é filho. O que você mais quer? Você precisa se agarrar nisso. E não duvidar disso, que você é filho de Deus. Você não pode ficar vivendo como um coitado sendo filho de Deus. Você não é coitado. Você é filho do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Você é filho do dono do mundo. Aquele que fez o céu e a terra. Quem mexeu contigo, mexeu com o Pai. Quem mexer contigo, vai mexer com o Pai. Quem você é? Quem você é? Pergunta para você, irmã, quem você é? Não perca a sua identidade. Não perca isso. Por favor. Não perca isso. No versículo 22, desse mesmo capítulo, que nós lemos, diz: Deus colocou todas as coisas debaixo dos nossos pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Vamos lá. Você está sentado nos lugares celestiais. Como quem? Quem você é? Filho. E Deus colocou todas as coisas. Aonde? 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 Sabia que o diabo sabe o número da sua sandália, do seu sapato? O diabo sabe, conhece. Qual é o número do sapato que você usa? Sabe por quê? Porque está debaixo da sua sandália. Ele está debaixo do seu sapato aqui. Ele está debaixo aqui. Você deve olhar para ele assim, ó. Ô capiroto, fica quieto aí. Se continuar assim, vou te dar um chute na cabeça. Porque a minha posição é no alto. Eu estou sentado num lugar celestiais. E a posição do diabo está onde? Está debaixo. E quem é que tem autoridade entre o diabo e você? Quem é? Quem? Mentira. Você tem medo do diabo? Você não tem medo dele? Como é que o intercessor deve ter, ou pode ter, medo do diabo? Manifestou lá na igreja, ou lá no grupo, na sua célula. Expulsa. Não, eu tenho medo. Misericórdia, Senhor Deus. Manifestou, chama o pastor, manifestou o demônio aqui.
eu não vou. Se você me chamar, eu não vou. Nossos intercessores aqui, ó, aprenda isso. Se manifestar de irmão numa célula aqui na igreja, chama o pastor, chama a pastora. Vou falar para o pastor não ir, não. Não vai. Ah, manifestou na sua casa. Pastor, vem aqui. Não vou. Por que eu não vou? Não, você está brincando, pô. Qual é a sua identidade? Quem você é? Aonde você está sentado? Aonde que o diabo, o seu adversário, está sentado? Onde que ele se encontra? Está debaixo dos meus pés. É pisar em cima dele, pisar na cabeça dele e vai embora. Que brincadeira é essa? Eu não posso ficar brincando com o agir do inimigo, me ameaçando, me atormentando. Ah, vou te matar. Vai matar quem? Você já está morto, vai matar. Então não fica ouvindo, dando ouvido em tudo que o inimigo fala para você. Quem está usando a apostila que a gente está usando aqui, que a gente fez aquela antiga, eu vou ler aqui algumas coisas que nós colocamos aqui nessa apostila sobre a batalha ou a guerra espiritual que o inimigo tem colocado para a nossa vida. E Mateus capítulo 11, versículo 12, o próprio Jesus ele disse o seguinte, que desde o tempo de João Batista até agora o reino do céu é tomado pela força. E os que se esforçam se apoderam dele. Também é importante sabermos que as guerras não são nossas, mas do Senhor. Tão somente se um filho valente e guerreia as guerras do Senhor. 1 Samuel capítulo 18, versículo 17. Então, as guerras não são nossas, são do Senhor. Nós temos que confiar totalmente e absolutamente em Deus, nas nossas vidas. Interceder é uma das maneiras também de você amar a Deus, amar o próximo e amar a você mesmo. Interceder também é uma das maneiras de você demonstrar o seu amor a Deus, porque quando eu estou intercedendo, a primeira coisa que eu faço é me rasgar diante do Senhor. Falar para Deus, Deus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da Tua graça na minha vida. Se o Senhor não estiver comigo, eu sou derrotado. Eu sou um fracasso. Tenha misericórdia de mim. Me dá força. Renuncio o meu orgulho, renuncio a minha arrogância, renuncio a minha carne, Senhor. Santifica-me, Senhor. E eu buscando o Senhor, orando por mim. Porém, depois de orar por mim, eu preciso orar pelos outros. Eu vou orar pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus netos, vou orar pela nossa liderança da igreja, vou orar pelos pastores, pelos membros da igreja, e eu começo a interceder. Isso aí estou aplicando o quê? Mateus 22, capítulo 22, versículo 26 a 27. Ou melhor, 36 a 37. Onde que nós temos os dois maiores mandamentos. Amar em primeiro lugar a Deus e amar o quê? Amar o quê? Não, amar a Deus, amar a você, depois amar o próximo. Amar a Deus, amar você, depois amar o quê? O próximo. Eu sei que você está duvidando, está falando que esse pastor está atrapalhando. Não, porque amar a Deus acima de tudo e amar o próximo como a si mesmo. Como que você vai amar o próximo se você não se ama? E muitos de nós caímos muitas vezes nessa tentação. Eu vou amar o irmão Kennedy. Você se ama? Antes de você amar o objeto em questão que você deve interceder, ou a pessoa em questão que você deve interceder, você precisa se amar. Porque tem muita gente que não se ama, muita gente que não se perdoa, muita gente que olha no espelho que eu sou muito feio, eu tenho que fazer cirurgia, nariz está pequeno,
Eu preciso colocar um monte ou uma montanha aqui. Eu preciso colocar não sei o que aqui, porque está feia. Nada contra, se você quiser arrumar uma cicatriz aqui no seu casa, na sua cara, arruma, o dinheiro é seu. Mas a questão, você se ama. Se você não se ama, você nunca vai amar o próximo. Porque a referência do meu amor que eu tenho para o próximo sou eu. Sou eu aqui. Eu me cuido, porque se amar é se cuidar. Eu me amo e cuido de mim. Do que como. As coisas que ouço. Eu não vou aceitar qualquer tipo de informações. Na minha cabeça, não aceito. Muitas informações, muitas notícias vêm e vão. Para tentar te derrubar. Você tem que saber ser seletivo. Essa é a minha preocupação? Não. Aliás, essa é a minha responsabilidade? Não. Às vezes você não se cuidando, acaba se precipitando em assumir responsabilidades que não são suas. Que vai te adoecer. Você se preocupa muito mais com seus filhos, com seus netos, com seu marido, com a sua esposa, com as coisas da igreja e menos contigo. Você não se preocupa contigo. Você não se ama. Você passa noites e noites em claro, pensando no marido, no filho que não voltou ainda em casa, na filha que não voltou ainda em casa, porque foi na gandaia por aí, não sabe com o que ele está, você não consegue ter sono, não consegue dormir. E no final a gente fala que a gente confia em Deus. Não confiamos em Deus. Você confia em Deus? Você confia em Deus? Tem certeza disso? Tem certeza que você confia em Deus? Tem certeza que você confia em Deus? Você confiaria num desconhecido? Confiaria num desconhecido? Porque para você confiar em Deus, você precisa conhecer Ele. Você conhece a Deus? Você não confiaria num desconhecido? Você sair daqui a pouco, alguém te chama, senhor, vem aqui. Eu quero te dar 10 mil reais. 10 mil conto. Vai correr para receber, para abraçar ele? Vem aqui, moço. Quero arrumar um emprego para você. Você vai correr para abraçar ele? Por quê? Não conhece? É lógico, óbvio. Muitos de nós não confiamos em Deus porque não o conhecemos o suficiente. Não conhecemos. Falamos que nós confiamos, não confiamos não. Verbalizamos, lemos versículos tão lindos da Bíblia, colocamos em redes sociais. Eu confio em Deus. Eu confio em Deus, Deus é a minha paz. Mas na prática, mentira. Não cola isso. Ainda é bem que Deus sabe de tudo. Ainda é bem que Deus até nisso nos conhece. Porque confiar em Deus é viver em paz. Descansar. Muitos não conseguem descansar. Por quê? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, você confia nele? Não. Começa a ver, começa a olhar para as situações, circunstâncias, já começa a ficar apavorado, não sei o quê, começa a ouvir um monte de asneira, já começa a ficar nervoso. Não aguento, não, porque assim não dá, porque não confia em Deus. Você confia muito mais nas suas emoções, nas suas notícias que você ouve, confia muito mais nas coisas que você vê no dia a dia, do que confiar em Deus. Porque se você confiasse em Deus, se muitos de nós confiássemos em Deus, muitos cristãos não sofreriam tanto depressão como sofrem. As estatísticas dizem que a maior parte do número que sofre depressão são evangélicos.
paradoxo. Por que não sofremos depressão? Por que o estresse? Se nós temos um Deus poderoso, um Deus glorioso que criou o céu e a terra, um Deus que tudo pode. Por que nós confiamos, sofremos tanta ansiedade, tanta depressão, se nosso Deus é um Deus do impossível? É um Deus que cura, que sara, que nunca falhou, jamais falhará. Ele é o mesmo Deus ontem, hoje e para todo sempre. Esse é o Deus. Por que você não confia nele? Só confia na teoria, na leitura que você vai ler, Salmo 35. Ou 37, perdão. Mas na prática não confia. Não confia. Nós precisamos voltar a ser mais crentes. Mais crentes do que nós somos. Senão a gente não vai conseguir encarar esse mundo. Senão não vai conseguir vencer as batalhas da vida. Se temos que crer em Deus, confiar nele. Não estou vendo nada, eu vou confiar. Não está acontecendo nada, eu vou continuar confiando. Todo mundo está fazendo, está falando. Eu não sou todo mundo. Eu sou filho de Deus Altíssimo. Eu não vou no maré de todo mundo. Mas todo mundo está falando mal de você. Que falem, derrotados. Eu confio em Deus. Não abro mão da minha confiança em Deus. Não é brincadeira a intercessão, irmãos. É guerra, é guerra. Se prepara. Se prepare. Não estou querendo jogar praga em ninguém. Mas imagina a sua vinda para cá, não foi fácil. Não foi fácil ter vindo aqui. Você enfrentou lutas. Você não entendeu. Que luta que está enfrentando? Por que tem que ir para lá? Não tem nem motivação, nem fé. Você recebeu convite, vamos para a imersão de intercessão. De repente, falei, será que vale a pena? Meu casamento está acabando. Meu dinheiro não tem nada. Minhas dívidas continuam. Continuo atolado em dívidas. A minha família está doente. As coisas em casa não andam bem. Está na direita. Que intercessão é essa? Antes de vir para cá, você enfrentou lutas. Enfrentou batalhas. Quantos aqui que enfrentaram batalha antes de vir para cá? Levanta a mão. Quantos aqui que essa semana enfrentaram luta, batalha? Eu enfrentei. Estar aqui hoje, irmãos, enfrentei uma guerra tremenda. Luta para quem não pudesse estar aqui. Uma guerra violenta. Que eu falei, pensei, puxa vida, essa guerra dessa vez não está além das minhas forças humanas. Além das dimensões humanas. Mas o que eu fiz? Fui aos pés do papai. Falei, papai, não me deixa. Não me deixa, não me larga. Eu preciso da tua presença aqui. A minha vida necessita do Senhor. Eu te quero. Vem, Senhor Deus. Manifesta o teu poder. Eu quero te ver aqui. Eu quero ver o Senhor agindo. Eu quero ver o Senhor operando na minha vida, na minha casa. E eu quero ver com meus olhos, não na teoria. Eu quero ver o mover da tua glória na minha vida. E eu fui vendo Deus tirando, restaurando situações, circunstâncias. A nuvem preta que estava ao meu redor, Deus começou a mover o espírito de morte, de suicídio, espírito de perturbação. Deus foi movendo. De repente o céu se abriu. Deus derramou bênção na minha vida. Hoje de manhã eu estava falando para a pastora Lili. Eu não sei como que eu consegui superar algumas coisas. Não era para estar aqui. Não era para estar aqui.
Madrugada, entraram em clamor. Depois foi orando, batalha atrás de uma outra, atrás da outra. O Espírito Santo me tocou. Ele disse, por causa da imersão. Essa luta que você está enfrentando por causa da imersão. Porque Deus vai fazer maravilha nessa imersão. Deus vai derramar um sobrenatural naquela imersão. Deus vai fazer coisas que você nunca viu, pastor, naquela imersão. Por isso que o Senhor está enfrentando toda essa batalha. Para parar, para desistir, para não fazer mais nada, ficar só sentado, acamado. Até o leão que estava em mim rugiu. Porque a luta não era minha, não é minha. É do Senhor. É do Senhor. Confia. Essa batalha não é sua. Confia. Essa luta não é sua. O diabo quer calar a sua boca, mas quem vai calar a boca é ele. O diabo quer que você desista de orar, de interceder. Mas quem vai desistir é ele, não é você. Porque você foi escolhido. Você foi escolhida pelo Senhor Deus. Deus te levantou para a guerra. Deus te levantou para a guerra, querido. Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Por isso que você sofre tantos ataques na sua vida. Você não entende o tamanho do ataque que você enfrenta. É porque você faz diferença no mundo espiritual. É porque quando você ora, o céu e a terra tremem. Você faz muita diferença na sua família, na sua casa. O diabo quer calar a sua boca. O diabo quer que você desista. Porque ele sabe que quando você desistir, tudo vai parar. Tudo vai parar. Mas não é tempo de desistir. Fala para ser irmão, não é tempo de desistir. Não é o tempo de parar. É para avançar. 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 Balaçou de bacandalaia. Derabassuri de candalaba. Oh, sore candalaia de candalaia. Aleluia, aleluias. De basurina bacandala. Dalabassore bacandala. Fique em pé, fique em pé, fique em pé, fique em pé. Fique em pé, tem que terminar agora, fique em pé. Ore basurina e candalaia. Sede bacandalaba e candalaia. Satanás aplaudiu quando vi você gemendo. O diabo disse, consegui, ganhei ele. Deus falou que não. Você não venceu. O filho meu, a filha minha, ainda tem força para continuar. Ainda tem capacidade, porque eu estou com ele. Eu estou com ele. O diabo se enganou. O diabo se enganou. Ele viu você cansado. Disse que não. Esse aqui não tem mais jeito. O diabo olhou para você e disse, não. Esse aqui não tem mais jeito. Acabou. Quem acabou é ele que acabou. Quem acabou é ele. Quantos filhos de Deus que estão aqui? Quantos filhos de Deus que estão aqui? Filho. Labassou de bacandalaica. Você é princesa do Senhor. Você é príncipe do Senhor. Alabassou de candalabalaica. De bassuri candalabalaica. Você é príncipe do Senhor. Você é princesa de Deus vivo. Você não é qualquer um. Não é qualquer um, não. Não é qualquer uma. Você é do Senhor. Da labassou de candalai de candalai. Se de balai candalai bassurina de candalai. De bassurinai. Vamos orar juntos, se você quiser vir aqui, para a gente orar junto. Vem aqui na frente. Deus tem um renovo na sua vida.
Sai do seu lugar, vem aqui na frente. Deus tem um renovo na sua vida, meu querido. Deus tem um renovo na sua vida. Você é muito especial para o Senhor. Satanás não ataca uma casa vazia. Satanás só ataca uma casa que tem riqueza. E você tem riqueza. Você tem coisa de valor na sua vida.